Vasco reentrega jogadores e Juninho recebe sondagem do futebol mexicano. Vamos falar também sobre os investimentos do Vasco. Quando o Vasco irá investir no CT, usar os 120 milhões, um encontro entre Vasco e Flamengo por meio da 77 e também expectativa de casa cheia na Arena do Grêmio. Então isso e muito mais a partir de agora no nosso Comentário Vascaíno. Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentário, saudações vascaínas, aquele abraço para você que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa o seu comentário, muito obrigado, vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. E para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aqui você tem análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco tá aqui no nosso Comentário Vascaíno. E será um prazer imenso ter você fazendo parte dessa família que é o Comentário, então seja muito bem-vindo. Olha, vamos falar de Vasco a partir de agora, vamos falar dos acontecimentos do Vasco neste sábado, porque o Vasco treina hoje. É o último treino do Vasco no CT antes de viajar para o Rio Grande do Sul. A gente deve aí ter ao longo do dia algumas confirmações, principalmente da possível escalação do Vasco. E lembrando a vocês, como o jogo é domingo, nosso pré-jogo será também no dia do jogo. Quando o jogo é no meio da semana, a gente geralmente faz um dia antes. Mas como o jogo é domingo, a gente terá pré-jogo antes, uma hora e meia antes, a gente vai estar aqui falando de Vasco. Olha, o Vasco tomou uma decisão muito importante. Após a saída de João Corrêa, né, que segundo estão dizendo aí que foi conturbada, que rolou alguma situação de briga, enfim. Mas o João Corrêa era que treinava os jogadores que estavam afastados do Vasco. Zé Vitor, Laranjeira, também o Vitor e o Lucas Oliveira. Esses jogadores treinavam em separado. Só que o Paulo Brax é um cara que não gosta desse negócio de vou separar jogador. Não, ele gosta de todo mundo estar treinando, até porque são ativos do clube. Com isso, esses jogadores vão voltar a treinar com o grupo inteiro, né? Todo o grupo do Vasco no CT. O João Corrêa, que dava o treino para esses jogadores, foi demitido, né? Saiu do Vasco da Gama. Até então o Vasco não divulga por que esse treinador adjunto, como chamam lá em Portugal, o analista também, foi demitido. Mas o que sabe é o seguinte: esses 4 jogadores serão reintegrados ao Vasco da Gama e passam a treinar novamente com o elenco principal. O Vasco não terá mais jogadores treinando em separado. Essa é a informação que a gente tem. Outra informação importante é sobre Juninho. O Juninho recebeu uma sondagem nos últimos dias do León do México. Léo, teve proposta concreta, teve valores? Não. Uma sondagem, porque é um jogador que, querendo ou não, interessa. Muitos clubes do mundo têm ele no mapa de análises, no mapa de estarem aí procurando o jogador mais jovem, mas essa conversa ainda não foi para frente. O Vasco não recebeu nenhuma proposta oficial por esse jogador, mas o nosso Juninho aí recebeu mais uma sondagem. Lembrando que o Juninho tinha recebido uma sondagem árabe, né, de pouco mais de 3 e poucos milhões, mas o Vasco acabou recusando. O jogador que está de volta, está de boa, mas não vinha sendo relacionado pelo Emílio Faro, mas está de olho aí, o radar do futebol mexicano está aí próximo ao Juninho. Olha, vamos falar de uma coisa importante que muita gente pergunta aí: Léo, 120 milhões, para onde vai o dinheiro? Onde vai esse dinheiro? Esse dinheiro ainda não foi utilizado, o que é que está acontecendo? 120 milhões está na conta da SAF. Esse dinheiro, inclusive, serviu para pagar salários essa semana, né? Inclusive, vocês não viram que a gente não noticiou, né? Não é mais tranquilidade agora. Não tem isso mais de, salário atrasou um dia. Não, salário é religiosamente no dia. O Vasco, inclusive, está em dias, pagou tudo que devia, todos os seus funcionários, segundo o Paulo Brax. O Vasco hoje está religiosamente em dias com todos. Novos tempos, meus amigos, no Vasco da Gama. Mas sobre o CT... qual é a informação que a gente tem do CT? O CT já está sendo mexido, já está sendo modernizado, as obras já começaram. O que é que vai acontecer? O Pedro Seixas, que vocês lembram que fez todo o projeto, tanto do CT quanto do estádio, ele deve fazer parte da estrutura da SAF, né? Inclusive ele saiu antes, até para passar aquela quarentena, né, de quem estava trabalhando no associativo para poder trabalhar na SAF. Com isso, as obras do CT, elas devem começar após a última rodada da Série B.
Com isso, a 77 vai entrar com força para fazer essa mudança, essas modernizações que precisam ser feitas, construção de mais um campo, um mini estádio, mais salas, um alojamento também quer ser feito ali. O Vasco não quer mais precisar estar indo para um hotel para fazer toda aquela situação de rito de jogo, né? Que o Vasco vai para concentração no hotel, o Vasco também vai fazer um alojamento ali no CT. Então, essas obras começarão a partir de novembro, depois do final do Campeonato Brasileiro da Série B. Os demais dinheiro, Léo, o Vasco vai utilizar esse dinheiro para reforços. Provavelmente o aporte que vem no ano que vem será utilizado para reforços. Como a gente já falou aí, o Vasco tem mapeamento de alguns jogadores. A gente não vai aqui estar jogando nomes para vocês, até porque a gente sabe que o momento agora é de acesso do Vasco, não de ficar jogando nomes aí. Mas enfim, o Vasco deve aí também fazer investimento na questão dos jogadores, de reforços. Então isso e muito mais a gente deve ter a partir do momento que acabar a temporada 2022. Obviamente que o mais importante nesse momento é que o Vasco suba, até porque os investimentos ficam maiores, você atrai mais jogadores, você pode fazer isso com mais tranquilidade, sem nenhuma pressão de externo, né? Que a gente sabe que se o Vasco não subir, Deus livre e guarde, isola, bate na madeira umas 10 vezes aí, mas aconteceria uma pressão enorme em cima da 77. Mas isso deve ser feito, mas na área tecnológica, na área de informações, o Vasco já vem fazendo grandes investimentos, sim, a gente já está falando isso há muito tempo aqui com vocês, que o Vasco vai investir, que o Vasco investiu na área de análise e tudo mais, mas, enfim, essa questão do CT acontecerá após o fim do Campeonato Brasileiro da Série B. Sobre a situação de Vasco e Flamengo. Finalmente, Vasco e Flamengo vão se encontrar. Vasco, o 77 representando o Vasco juntamente com o Landim. Porque o Landim deu ok, né? A 77 vem há muito tempo tentando fazer apertar a situação aí envolvendo o Maracanã. O Vasco não quer somente ser o cara que vai gerir o Maracanã, porque sabe que tem o São Januário, mas para uma gerência compartilhada. Então, a 77 fez esse convite, vai se encontrar com o Landim quando voltar ao Brasil. Essa data ainda não está confirmada, mas a gente deve ter esse encontro finalmente para acertar as arestas aí, para poder fazer aquilo que importa para o futebol do Rio, olhando o futebol do Rio. Outros assuntos também que não foram divulgados devem ser abordados dentro dessa situação, mas haverá esse encontro entre Landim, Josh Wander, Nicolas Siniegas e o Juan Siniegas e Nicolas Maia devem fazer esse encontro aí com a diretoria do Flamengo. Ah, Léo, eles vão encontrar porque na questão do Flamengo, gente, nem tudo é rivalidade dentro de campo. Vai se encontrar, obviamente, porque sabem que precisam ter um bom relacionamento nos bastidores, para brigar também por um futebol mais forte. O Josh Wander, já, quando passou por aqui, já fez algumas críticas, tanto ao futebol do Campeonato Carioca, entre outras coisas, para fortalecer o campeonato também. Isso deve ser algumas coisas que devem ser debatidas nesse encontro entre Josh Wander e Rodolfo Landim, presidente do nosso rival. Então é isso, agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo, muito obrigado, aquele abraço, saudações vascaínas, qualquer momento a gente volta trazendo uma provável escalação do Vasco e os relacionados também. Aquele abraço, tamo junto.